Valéria, fique à vontade, tá? Nilson, Ana Cristina, parece ter alguma coisa aí, não sei se ela está sem habilitar. Eu não recebi o convite. Eu vou colocar o convite para todos aí. Tá, ok. Boa noite a todos. Mais uma vez, iniciando os trabalhos da Casa Espírita Amor e Luz e da Fraternidade Espírita Edgar Armon. Nós vamos todos nesse momento elevando os nossos corações, agradecendo pela oportunidade de estarmos presentes nessa noite. Vamos agradecendo ao nosso mentor por estar conosco durante toda esta encarnação, agradecendo aos amigos espirituais que desde cedo já trabalham para que esse sistema de hoje possa acontecer, a assistência de hoje. E vamos nos ligando a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, mãe de Jesus, a quem pedimos que nos cubra com o seu manto azul fluídico, dulcificando os nossos corações, trazendo paz para a nossa semana, para as nossas vidas. Vamos pedindo que ela nos leve à presença de Jesus, o nosso mestre amado, nosso mestre querido, a quem nós agradecemos por ter se feito homem e ter trazido para nós o evangelho de luz, o caminho a percorrer. E pedimos que Jesus nos encaminhe à presença do Pai. Pai eterno, Senhor de todas as coisas, Criador do céu e da terra, a quem nesse momento nós elevamos o nosso coração e o nosso pensamento com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Bom, e o tema de hoje é a caridade material e a caridade espiritual. E o que a gente pode entender como caridade, material? Seria talvez uma possibilidade de oferecer para os outros, um pouco da nossa abundância, buscando assim equilibrar o movimento das trocas entre os seres. No entanto, a caridade material, ela provém de algum desequilíbrio nas relações sociais. Isso significa que alguém possui muito mais do que necessita e alguém possui muito menos do que deseja. E resguardados, os devidos cataclismas, que fomentam esses desequilíbrios, no caso nosso atual, a gente vivendo as cheias do Rio Grande do Sul, pessoas que perderam tudo ou quase tudo e precisam nesse momento muito da nossa ajuda. E talvez não só agora, mas também por um longo período. É oportuno então considerarmos que à medida que o homem entende esse conceito cristão, se iluminando, buscando a compreensão da importância do trabalho, da importância de se fazer algo pela própria vida, E aí ele se afasta dessa condição de pedinte. O homem que compreende a lei do trabalho, ele vai se afastar dessa miséria, porque ele precisa entender, nós como seres humanos precisamos entender e buscar o mérito das nossas vidas pelas nossas próprias mãos.
né? Caridade, em tempo algum, é digna, né? Uma pessoa ficar dependendo eternamente dessa caridade, isso não é digno. Já o trabalho, sim. O trabalho é digno. O homem, ele precisa ser estimulado ao trabalho e não à miséria. O humilde que vai herdar o reino dos céus é aquele humilde de coração. Não é o pobre de dinheiro. Não é a pessoa que não tem condições financeiras. No próprio Evangelho, existe o trechinho que diz, né? Afinal, a cada um conforme as suas obras. E isso não é só a parte espiritual, mas também a parte material. Então a gente precisa compreender e trazer esses ensinamentos para ambos os planos, tanto o plano material quanto o plano espiritual. Nesse momento em que nós estamos encarnados, nós precisamos de ações que nos deem condições de viver com dignidade. Uma pessoa que vive com dignidade, ela cresce também espiritualmente e auxilia no crescimento do próprio planeta. Afinal, nós somos um todo. Quando a gente observa a natureza, a gente descobre que ela é um ser vivo, a Terra, o planeta Terra é um ser vivo, e ele faz troca constante entre os seus reinos. A água purifica e mata a sede, mata a sede das plantas, dos animais, entre esses animais estamos nós. O sol, né, energiza, aquece. A brisa refresca, limpa o ar, leva o oxigênio. O alimento que provém do reino vegetal, do reino animal. Enfim, é uma troca constante e infinita. Então, se nós temos isso na natureza, é porque ela precisa estar presente entre nós, seres humanos. E isso acontece também no nosso corpo. Todo ele trabalha o tempo inteiro para nos manter vivos. Então, o trabalho é uma lei da natureza e, como tal, precisa ser aceito. Com relação à prática da caridade moral, nós poderíamos interpretar aquele ensinamento de Jesus que diz que aquele que tem será concedido em abundância, e o que não tem, até mesmo o que tiver, lhe será tirado. Se a gente levar essa questão em consideração pelo lado material, existe até um ditado, né, que diz que a água corre para o mar, dinheiro gera dinheiro, assim como gentileza gera gentileza, violência gera violência. Significa que quanto mais daquilo a gente tem, mais fartura virá naquele sentido. Então, a gente vivencia isso no nosso dia a dia. E vivenciando isso, a gente percebe que é uma questão de vibração. No caso da caridade, é a mesma coisa e uma questão de compreensão. E por que de compreensão? A pessoa que atinge um determinado grau de amor e amor ao próximo, né? Porque a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. Então, jamais vai ser cruel. Um homem que compreende a lei da natureza, os ensinamentos de Jesus, ele vai saber compartilhar a riqueza de uma forma justa. Então, ele vai compensar o seu servo de forma digna. Ele não vai reter a riqueza. Ele vai procurar fazer com que essa riqueza se expanda e circule entre todos. Levando para o lado espiritual, aquele que é incapaz de auxiliar aos demais, com uma palavra de apoio que seja, também pode contrair para o futuro um débito, porque ele está deixando de fazer aquilo que ele pode. Então, até o que ele não tem, ele vai ser tirado. Os nossos familiares, por exemplo, são os nossos maiores desafios. Se a gente pensar
nas pessoas que a gente convive diariamente, né, dentro do nosso lar, se a gente tentar olhar um minutinho para o nosso parceiro, para o nosso filho, pai, mãe, enfim, para aquelas pessoas que estão conosco diariamente, se a gente passar a olhar para aquelas virtudes que essas pessoas carregam e não para os seus defeitos, né, a gente já começa a levar essa caridade moral. E a gente fazendo isso no lar, fica mais fácil da gente levar isso para a rua, para os outros. Quando nós somos benfeitores espirituais, a gente oferece aos nossos irmãos o melhor que está em nós. Muitas vezes um sorriso é o suficiente para alegrar um coração que está entristecido. Eu sugiro até que experimentem abrir um pouquinho a janela do carro, né, quando algum pedinte se aproximar, lógico que resguardados, né, as devidas proteções, mas experimenta abrir o vidro, olhar no rosto daquela pessoa e dizer para ele que ou não tem um trocado naquele momento ou entregar o dinheiro na mão dele. Eu garanto que o sorriso que ele vai abrir assim, aumenta demais a nossa satisfação, o nosso estado de alegria. Quando a gente irradia luz, não há outra coisa a receber a não ser luz. A nossa missão terrestre é crescer espiritualmente, progredir junto com o planeta, porque nós somos um todo. Quando a gente cultiva um coração amoroso, automaticamente cultivamos um coração justo e bom. E é esse amor que vai auxiliar o planeta e todas as almas a evoluírem. Estamos agora, nesse momento, no Brasil, tendo uma excelente oportunidade, né, de alimentarmos essa nossa empatia. E eu vou convidá-los a pensarem nas perdas materiais e pessoais dos nossos irmãos gaúchos e pensar, né, no momento em que forem se deitar hoje para o sono, imaginem se vocês não estivessem nas suas camas pela mesma razão que a maior parte do Rio Grande do Sul não está. Qual é o sentimento que viria? Então, nesse momento, a gente vai entender bastante o que é o sentimento de empatia. A gente consegue, nesse momento, imaginar e aí se compadecer dos demais. Nós vamos agradecendo aos nossos amigos espirituais, agradecendo pela oportunidade dos trabalhos desta noite, deixando sair dos nossos corações um feixe de luz rosa, que é o tom do amor, para que ele possa todos se misturarem e envolverem nesse momento nosso planeta Terra, envolvendo de muito amor, de muito carinho, de muita fé, todos os nossos irmãos que passam pelos karmas da guerra, da fome, e também especialmente, né, para o nosso Brasil, para o nosso Rio Grande do Sul, para que todos possam ser envolvidos de muita esperança, que eles tenham fé no futuro e continuem a ser os homens bravos que construíram o Rio Grande do Sul. Vamos deixando em aberto muitas vibrações de amor, muita luz, muita paz, muita esperança, para que os nossos amigos espirituais possam assim encaminhar para os locais de maior necessidade. Que assim seja.